uma professora de literatura e vou falar, portanto, de um tema que não é o tema da minha formação. Eu não sou jurista, não sou magistrada, nada disso, mas é um tema que me interessa muito, é um tema de grande atualidade porque a gente vive e eu acho que o tema é um tema político e essa é a minha maneira também, introduzindo aqui uma nota pessoal, né? É também a minha maneira de ser feminista, porque acho que o fato de nós, mulheres, nos interessarmos pela política, no sentido amplo dessa palavra, né? Questões de Estado de Direito, fazer política, fazer sindicalismo, brigar nas lutas que a gente tem na universidade, isso é uma maneira de ser feminista, embora eu não estude esse assunto, é uma maneira, a maneira que eu encontrei de ser feminista. Eu sou professora da área específica de teoria literária e essa é uma das áreas do conhecimento mais desvalorizadas da universidade, juntamente com outras, e justamente, remetendo um pouco ao que a Mônica falou e a Manu também falou, a Mônica observou, né, que o número de mulheres, a porcentagem de mulheres na universidade é muito grande, mas que não em todas as áreas. Você tem uma concentração muito maior de mulheres em que áreas? Justamente naquelas áreas que são as mais desvalorizadas nesse momento histórico em que nós vivemos. Então, as humanidades, de maneira geral, especialmente letras, é um alunado feminino. Raramente nós temos poucos meninos nas nossas classes, não é? Então isso é para mostrar que existe uma relação entre a desvalorização daquele campo do conhecimento e a presença maciça de mulheres nele. Então existe essa relação também, que eu achei interessante apontar. Então, Estado democrático de direito, elementos de definição e talvez alguns limites. Eu queria só lembrar que essa expressão Estado de Direito, ela aparece no século XIX, ela aparece na Alemanha no século XIX, e é uma palavra só em alemão, né? Como eu não tenho como escrever aqui, não vou nem dizer, também não sei falar alemão, mas sei qual é a palavra, é Rechtsstaat, é essa palavra em alemão, e esse é um vocábulo que desde o século XIX, ele foi traduzido para diversas línguas, significa realmente Estado de Direito, em português, em espanhol, em francês, état de droit, em diversas línguas, e somente na tradição jurídica de língua inglesa, que a expressão é um pouco diferente, e que se adota o termo rule of law, que é um pouquinho diferente, significa regramento, império da lei, né? Essa noção, e eu queria que vocês prestassem atenção numa palavra que eu vou utilizar, Estado de Direito, né? Essa noção, ela nasce do projeto de racionalização liberal, e essa é a palavra que eu queria que vocês prestassem atenção, do projeto de racionalização liberal de Estado, Estado com E maiúsculo sempre, eu estou utilizando aqui, e ela aparece na Alemanha, então, no contexto do século XIX, para dar conta do processo progressivo de enquadramento e limitação do Estado pelo direito. Então, o Estado vai ter que ser enquadrado pelo direito, ou seja, o Estado vai ser regido por um certo número de regras e leis. O Estado não pode tudo, é mais ou menos isso, tá? Depois eu vou voltar a essa questão do liberalismo. Aliás, né, eu falei que isso aparece no século XIX, a expressão Estado de Direito, sim, mas é claro que anteriormente ao século XIX, outras ideias, outros pensadores já tinham elaborado reflexões que tornaram possível a existência no século XIX, a concepção do Estado de Direito. Entre eles, um muito conhecido, que é um escocês que viveu no século XVIII, que é o Adam Smith, que é um grande teórico do capitalismo. Ele é considerado também o fundador da economia política. Ele escreveu um livro muito importante que fundou a economia política e foi publicado em 1776. E ali entre outras coisas, né, ele diz nesse livro, que se intitula Investigações sobre a Natureza e as Causas da Riqueza das Nações, né, ele defende a ideia de que o enriquecimento das nações se dá pelo aumento da produtividade do trabalho. Bom, muito bem. Alguns princípios desse liberalismo econômico. Observem que eu estou novamente utilizando a palavra liberalismo, né? Eu falei agora mesmo como nasce na Alemanha a expressão Estado de Direito e a noção que
que é num contexto de liberalismo para enquadrar o Estado por um certo número de leis e de regras, e aqui eu estou falando de liberalismo econômico. Então, essas regras do liberalismo, esses princípios do liberalismo econômico, foram justamente eles que acompanharam o nascimento e o desenvolvimento do capitalismo moderno, que a gente pode datar do século XVIII, por uma série de razões, entre outras porque no século XVIII se deu a Revolução Industrial na Inglaterra e também a Revolução Burguesa na França, não é? Então um momento histórico importante, mas esses princípios mais importantes a gente pode enumerar aqui. Primeiro, a primazia do interesse pessoal. Primazia do interesse pessoal, da pessoa, é o interesse dela que prevalece na economia política. Segundo princípio, livre concorrência no interior de um conjunto em que os competidores se reconhecem entre eles. Então, se alguém exterior a eles, a esses competidores, se ele vier falsear o jogo da livre concorrência, expressão que a gente ouve, né, escuta frequentemente, né, se alguém vier falsear esse jogo da livre concorrência, ele deve ser impedido, então, e este será o único caso em que o Estado poderá interferir. E um terceiro princípio, a liberdade, a famosa liberdade de empreender e de empregar. Essa palavra empreendedorismo, portanto, que nós temos ouvido também muito frequentemente e infelizmente no seio mesmo da universidade pública, não é? Em que as pessoas falam cada vez mais em empreender, né? Essa palavra, vejam a origem dela, onde ela está. Ela está lá nesses fundamentos do liberalismo econômico. Então, vocês veem que a palavra liberalismo, que vem de uma raiz latina, que é liber, que significa livre, que significa liberdade. São belas palavras essas, não é? São belas palavras, ninguém é contra a liberdade, mas nesse contexto específico da economia, é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês, nesse contexto específico da economia, o que significa essa liberdade? O que significa essa liberdade? Essa liberdade de empreender, essa liberdade de colocar acima de tudo os seus interesses pessoais e etc. Bom, os teóricos do liberalismo econômico, eles pensam que é desses princípios que eu acabei de enumerar, desses princípios que vai automaticamente resultar um equilíbrio entre as forças econômicas de uma sociedade, né? E isso, se vocês traduzirem para a linguagem atual, é a famosa regulação do mercado. Todo mundo aqui já ouviu falar e ouve falar o tempo todo, não, vamos deixar que o mercado vai regular tudo, o mercado vai dar jeito em tudo, a livre concorrência, cada um tem que ter o direito de empreender. Ora, essas benesses que são prometidas pelo liberalismo econômico, que está na base do capitalismo moderno e também na base da concepção Estado de Direito, o que eu estou querendo dizer para vocês é que o Estado de Direito é algo que só podia ter nascido no contexto capitalista, tá? Como disse uma pessoa uma vez, não fui eu que encontrei essa feliz expressão, mas ele falou o seguinte, olha, o Estado de Direito, na verdade, deveria se chamar Estado de Direita, entendeu? Porque é realmente, né, uma coisa que só pode nascer no contexto capitalista, porque tem a ver com essas outras coisas anteriores ao século XIX que eu estou colocando aqui. Bem, essas benesses todas do liberalismo econômico, que tudo vai dar certo com a regulação do mercado, com a livre concorrência, isso nunca se verificou na história do mundo, jamais se verificou. O Adam Smith, lá no século XVIII, falou essas coisas, não é? Ele falou isso no momento em que acontecia o que na Inglaterra? Acontecia a Revolução Industrial, e junto com a Revolução Industrial acontecia o seguinte, um êxodo rural violento, né? Porque era uma transição de economia que acontecia na Inglaterra. Os camponeses começaram a inflar as cidades, né? E as periferias das grandes cidades e camponeses pobres, evidentemente, né? Começaram a se amontoar nessas cidades e também em torno das minas de carvão e de ferro, né? Que existiam naquela época na Inglaterra. E
não aconteceu nada de bom com isso aí, né? A regulação do mercado não resultou, porque para o liberalismo econômico, né, quando se fala em regulação do mercado, que o mercado vai, pela regulação do mercado, nós vamos chegar a uma situação de equilíbrio na sociedade, que haverá uma distribuição das riquezas, que será resultante desse equilíbrio e que para isso não será necessária a intervenção do Estado. Esse é o sentido da palavra livre e liberalismo no contexto da economia e que eu acho muito importante a gente colocar, principalmente pelo que a gente está vivendo no Brasil hoje, tá? Então, assim, o que nós estamos vivendo no Brasil hoje é um violento ataque ao Estado de Direito, porque na nossa Constituição nós temos um certo número de cláusulas, de artigos que propõem um ordenamento jurídico para que o Estado intervenha, sem, porém, nós não temos Constituição nem comunista nem socialista. Foi o que eu disse, é uma Constituição que estabelece um Estado de Direito, que na verdade é um Estado de direita, porque nunca esteve em questão, no Brasil, nós rompermos com o sistema capitalista, tá? Então, assim, não sei se eu vou... Porque isso aqui, na verdade, é um material muito extenso que eu tenho, eu estou tentando resumir, e também eu gostaria muito, né, que vocês tivessem a palavra depois e nos fizessem perguntas para que a gente pudesse debater, porque essa é a parte mais interessante também, talvez aqui, desse nosso encontro tão simpático no coreto do nosso campus, né? Ótima ideia que vocês tiveram. Definições, então. Estado de Direito. O que é um Estado? Estado, né, com E maiúsculo, é um conceito que designa um modo de organização do poder político que supõe um governo especializado, separado da sociedade e institucionalizado. Todo Estado tem as suas instituições. A filosofia política, de acordo com os teóricos do direito público, tudo aquilo que diz respeito ao público, tende a reservar o nome de Estado às formas políticas que nasceram com o desenvolvimento da doutrina moderna de soberania. Um Estado tem que ser soberano. Uma coisa está ligada à outra. De um outro lado, nós temos uma outra palavra, para a qual eu quero chamar a atenção de vocês também, que é a palavra arbitrariedade, que deriva, é claro, de arbítrio, que tem como sentido etimológico vontade. Arbítrio significa vontade etimologicamente. O que é a arbitrariedade? É aquela autoridade exercida segundo a vontade de uma pessoa, pode ser um tirano, ou pode ser também exercida segundo a vontade de um grupo. Então, um governo arbitrário, a arbitrariedade, politicamente falando, significa o quê? Significa uma ditadura, uma injustiça, uma tirania, e é autoridade exercida também sem a observância de regras. Isso define Estado, define arbitrariedade, e agora vamos entrar então numa definição bastante sucinta de Estado de Direito, uma definição contemporânea. É um Estado, o Estado de Direito, que se opõe ao Estado de polícia, do qual nós temos ouvido falar cada vez mais, Estado policial, Estado policialesco. Tivemos já períodos no Brasil em que tivemos isso anteriormente. Por exemplo, já tivemos polícia política, né, no Brasil, na época de Getúlio Vargas, né? Tivemos em outros totalitarismos, como o salazarismo, tínhamos uma polícia política, o Estado nazista também tinha polícia política, então isso é um Estado policialesco. Então o Estado de Direito se opõe a isso, mas se opõe também àquele outro Estado que nós chamamos de Estado Providência, que é o Estado que justamente que prega a intervenção social para regular as relações econômicas, sociais, de mercado, etc. Então vejam, é difícil definir o que é Estado de Direito, porque é uma noção que nasce a partir de diversas concepções diferentes, mas sempre, lembrando a vocês, dentro do âmbito do capitalismo, tá? Os princípios, agora avançando um pouco mais, para dar a vocês uma definição, que eu falei em Estado de Direito, e agora vamos dizer então, vamos apelar aqui, vamos convocar uma outra definição, que é o Estado de Direito democrático, tá? Porque é disso que se trata para a gente hoje, a luta que
na minha opinião, nós devemos hoje empreender com muita força no nosso país, é essa, para que seja mantido, né? O nosso Estado de Direito democrático nem estava consolidado e agora já está quase completamente destruído. Então, no Estado de Direito democrático, esse é o único Estado de Direito que pode assegurar limites a desvios de tipo autoritário, de tipo totalitário e de tipo arbitrário também, como eu defini agora mesmo, né? E ele depende do quê? Democrático, eu disse, não é? Estado de Direito democrático. Então ele tem que emanar, todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Esse é o artigo fundamental da Constituição Brasileira de 1988, não é? Então, é importante a gente também ter em mente isso, Estado Democrático de Direito. Bom, tudo isso está consignado, no nosso caso, vocês sabem, na Constituição, que é a nossa Carta Magna, que no nosso caso ela foi resultante da Constituinte de 1987, entrou em vigor foi promulgada, né, em 88, e ela é muito importante, não é? Porque ela regula justamente as relações entre governantes e governados e também as relações que todas as instituições da República, o modo como elas se relacionam com os indivíduos. Então, nós temos também aquela famosa separação entre os três poderes, que também data do século XVIII, mas aí foi um pensador francês que elaborou essa noção, Montesquieu é o nome dele, né? Então, assim, a separação entre os três poderes da República, executivo, legislativo e judiciário, não é? Isso é muito importante também, entre outras coisas, porque regula, então, as relações e faz com que esse Estado, a vida do Estado, seja regida pelas leis. Só pode ser feito o que está de acordo com as leis. Isso é muito importante. Entre outras coisas, esses limites republicanos que são traçados aos poderes republicanos, né? Tem a questão, por exemplo, dos direitos e garantias individuais. Isso é uma coisa que vem sendo cada vez mais desrespeitada no Brasil. Tem inúmeros casos que nós poderíamos evocar aqui. Eu acho que todos vocês sabem do que aconteceu recentemente, são tantas coisas que acontecem o tempo todo no Brasil atualmente, mas houve aquela proibição, por exemplo, que afetava e afeta terrivelmente a autonomia universitária, aquela proibição do curso em que aparecia a palavra sobre o golpe parlamentar de 2016, né, que foi um curso de pós-graduação que foi proposto numa universidade, na UNB, né, na Universidade de Brasília, por um professor lá, e depois o ministro da Educação resolveu entrar com uma representação contra o professor na promotoria, né, pública, para proibir o curso, né? Então isso é um problema. Eu vou avançar um pouco mais aqui, para poder concluir a tempo. Entre outras coisas, eu gostaria de lembrar a vocês alguns pontos que aparecem na nossa Constituição de 1988, que eu acho que é importante a gente conhecer, né? É um documento longo, mas alguns pontos a gente precisa conhecer. Entre outras coisas, foi essa Constituição que instituiu uma ordem econômica no Brasil, tendo como base a função social da propriedade. Então, olha só, ninguém está questionando a propriedade privada. Então, nós estamos no regime capitalista, nós estamos no liberalismo econômico, mas houve um avanço, porque a propriedade tem que ter uma função social. Isso nunca foi cumprido, de fato, no Brasil, tá? A propriedade nem sempre tem função social. Basta ver, por exemplo, as invasões que ocorrem, até vocês já devem ter visto. Em São Paulo, por exemplo, aqueles prédios enormes que valem muito dinheiro, que estão abandonados e que o movimento MTST ocupa, né? Por quê? Porque aquilo ali não tem função social, tem outro tipo de função, especulativa e outra coisa desse tipo, mas não função social. Então a propriedade é um avanço à Constituição de 88, porque pelo menos prevê isso. A função social da propriedade, a liberdade de iniciativa, estamos, portanto, também em pleno capitalismo, porque liberdade de iniciativa é concorrência e permite a tal da regulação pelo mercado, mas a Constituição fez algumas coisas muito bonitas. Por exemplo, a implementação do SUS, do Sistema Único de Saúde do Brasil,
as obrigações do Estado relativamente à educação pública, a garantia de demarcação de terras indígenas e quilombolas, até a proibição da comercialização de sangue e de seus derivados, né? E leis também de proteção do meio ambiente, garantia de aposentadoria para trabalhadores rurais, que foi posta agora em questão recentemente também, fim da censura, né? Bem, são diversas outras coisas, eu estou citando apenas algumas delas, né? Em relação aos direitos e garantias constitucionais, tem várias coisas, mas eu queria, já que nós estamos numa universidade pública, eu só queria lembrar que ela prevê a igualdade de condições para o acesso e permanência na escola, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais, a gestão democrática do ensino público, somos nós que devemos gerenciar, não é? E a garantia do padrão de qualidade, nós temos esse compromisso. Então eu queria lembrar apenas o Estado de Direito, vou concluir aqui, o Estado democrático de direito, embora no fundo seja um Estado de direita, ele tem várias vantagens, ele nos traz várias vantagens. Entre outras, né, o fato de que todos os atos e decisões devem ser baseados no estrito direito, e no direito e no estrito respeito da legalidade. Isso tem sido frequentemente motivo de exceção no Brasil, por isso que muitas pessoas têm dito que nós vivemos já um estado de exceção, mas aí eu vou concluir por aqui, só lembrando a vocês o seguinte: que liberdade é possível? Eu quis apoiar tanto sobre essa noção de liberdade, porque inclusive hoje no Brasil e inclusive na própria universidade nós temos essa palavra liberdade, como é uma bela palavra, em princípio uma bela noção, ela é motivo de disputa ideológica há séculos. Há séculos. Então, por exemplo, quando a gente tem um movimento aqui na Unesp que se chama Unesp Livre, prestem atenção em que liberdade é essa. Tá? Então eu quero deixar essa interrogação para vocês, uma reflexão sobre a palavra liberdade. O que é a liberdade? A lei da selva, o mais forte come o mais fraco, é uma liberdade isso, não é? É a liberdade que nós desejamos? Então, eu deixo essa palavra liberdade, porque ela está presente, muito presente nos ideólogos do ultraliberalismo, claro, porque a coisa se chama ultraliberalismo, ela está presente na televisão, ela está presente nos jornais, ela está... liberdade para empreender, liberdade para o mercado. Pensar nessa palavra é importante e nós temos que saber que liberdade nós queremos. E por aqui eu termino, esperando que eu tenha conseguido dizer alguma coisa que faça sentido, porque realmente é um assunto complicado e que eu tentei resumir bastante aqui. Muito obrigada, tá?